Bem-vindos, pessoal, ao terceiro módulo do nosso curso para conselheiros. A gente vai falar de técnicas de comportamento e relacionamento, de como vocês têm que lidar com as pessoas, de como vocês têm que lidar com o capítulo. Bom, o primeiro é o exemplo. O exemplo é a única maneira de liderar. Mas como que é estar numa posição de espelhamento? Bom, você precisa ser realmente uma pessoa exemplar, precisa estar ali fazendo certo, buscando ser realmente o exemplo das pessoas. Vamos supor, se você vê uma pessoa fazendo algo errado, você toma aquilo como algo certo. Então, fazer algo certo é essencial nesses momentos. Como devo me comportar para ser um exemplo? Bom, primeiramente, vocês têm que seguir regras, vocês têm que seguir o ritual, fazer tudo de maneira certa. Sempre fazendo de maneira que você consiga levar as outras pessoas a seguirem vocês, a serem desse jeito. A partir de agora, como serei visto pelos demais membros? É aquilo, você está numa posição de espelhamento. Você está sendo enxergado por todos, você está sendo visto por todos, e você precisa realmente andar nas regras, precisa mostrar que você está trabalhando, mostrar que você está presente no capítulo, conversar com as pessoas, conversar com os tios, mostrar que você está ali para aquilo, você está realmente vivendo aquilo. Grandes histórias de liderança, pelo exemplo, um grande exemplo é Jesus, que realmente preferiu morrer e mostrar o exemplo, pagar os pecados por nós, do que mandar uma pessoa no lugar dele. Então ele se colocou no nosso lugar, se colocou ali como uma pessoa que poderia pagar algo que a gente fez, sendo realmente o exemplo para a gente. Bom, e um dos outros exemplos que a gente tem na hora de Demolay, conforme o Regis falou aí, são vários, é o próprio Jacques Demolay, né, que a gente usa, né, em nossas reuniões e emula esse nome aí com tanto orgulho. E uma coisa que a gente tem que entender como líder é que a gente deve parar e evitar críticas e queixas. A queixa do líder, ela é muito ruim. Por quê? Porque ela simplesmente fica num processo enfadonho de ficar falando e não procura, né, e não pensa efetivamente em solucionar um problema. Então, os líderes eles devem evitar de se queixar, né? Porque isso pode demonstrar até uma fraqueza e, na verdade, uma falta de conhecimento de algum assunto, de alguma coisa. Então, eu de precisar, né, conversar com alguém sobre alguma coisa. As queixas, elas geralmente, só para deixar que são desnecessárias, né, digamos assim. Outra coisa que a gente tem que evitar é a crítica. Claro, eu tô falando, né? Por quê? Porque a crítica, ela simplesmente não tem um papel construtivo. A crítica, ela não vai ser vista como algo positivo para uma pessoa, né, que não está disposta a ouvir. E isso só vai gerar mais ruídos na comunicação. Então, a gente deve evitar o hábito de criticar e nunca criticar na frente dos outros, principalmente. Então, se a gente tem alguma coisa para falar, a gente espera o momento adequado e a gente conversa, mas não critica de forma alguma. Há uma grande diferença entre criticar, mostrar o seu ponto e entre conversar e fazer a pessoa, né, de fato enxergar onde ela mesma errou. A crítica, ela é um processo direto em que você julga, e isso é errado. A conversa não, né? A conversa você faz a pessoa perceber o próprio erro e aí assim ela assimilar corretamente. Vendendo sua ideia dentro do capítulo. Quantas vezes, né, nós temos ideias que nós realmente acreditamos que elas podem sim fazer a diferença para o capítulo, nós temos plena convicção disso. Conseguimos até convencer alguns irmãos, mas não todos, ou muitas vezes nenhum. Muitas vezes o que nos falta é realmente esse preparo, essa necessidade de vender a nossa ideia, de buscar convencer o outro. Por mais que eu tenha uma ideia que é sim uma solução, precisa sim de um momento, antes de eu apresentar essa ideia como solução, mostrar os problemas e mostrar onde é que ela se encaixa para resolver tais problemas. Então, todos nós temos ideias, mas é fundamental demonstrar o que te levou a ter essa ideia, que é justamente isso. Quais foram os problemas? Quais são as necessidades? Da onde surgiu essa ideia? É dessa forma que você deve apresentar. Primeiro você apresenta o problema, o desafio, a necessidade, para depois então a solução. A solução é a sua ideia. Incentivando as pessoas a criarem a ideia.
No momento que você apresenta a ideia para a pessoa, uma forma de você garantir com muita exatidão que a pessoa vai comprar a sua ideia é você fazendo com que ela tenha a mesma ideia que você. Como é que eu faço isso, Vini? Bom, vou te mostrar como. Na hora de apresentar os problemas, você vai fechando a situação para que a única solução, ou mais perto dela, a pessoa pode dar uma solução que é muito parecida com a sua, mas ela lembrou de algum ponto que você acabou esquecendo, enfim. Mas realmente você conduzir a conversa para que a pessoa fale da sua ideia, apresentando ela como solução, e você fala, exatamente, é isso, essa que é a solução para o problema. Então é nessa conversa que você garante que a pessoa vai, com toda certeza, comprar a sua ideia. Porque a ideia se faz necessária. É realmente quem tem ideias é uma pessoa que se preocupa, é uma pessoa que enxerga o problema. Então, já mostra o quão apto ela está para assumir lideranças, para assumir responsabilidades. Ter o domínio do projeto que fez é essencial para que as pessoas tenham, né, a confiança nele. Então, você ter uma ideia e não ser aquela ideia solta, sabe? Aquela ideia onde você já pensou nas etapas, você já pensou nas necessidades, nos gastos que isso vai trazer. Realmente você, assim, faz parte daquilo, sabe? E você consegue mostrar para as pessoas que o quão preparado e o quão embasado está a sua ideia. Isso faz com que também elas participem ainda mais e se sintam, assim, pessoas importantes dentro da sua ideia, dentro do projeto que você está desenvolvendo. E por fim, nós temos aí uma das principais atividades que a gente tem que começar a exercer na Ordem de Molay. E a gente fala um pouquinho mais profundamente disso no curso de mestre conselheiro, mas que vocês, como conselheiros e futuros mestres conselheiros, já devem ter pleno conhecimento, que é a questão do elogio. O elogio, ele cabe em qualquer lugar, e a gente tem que aprender a enaltecer as qualidades de alguém. Então, aqui a gente cita alguns simples elogios que podem fazer várias mudanças acontecerem dentro do capítulo. A gente pode usar o elogio como fator de produtividade. Então, você vê que uma pessoa não está trabalhando, não está conseguindo desenvolver, você chega lá, vê algo que ela começou a desenvolver, já dá um elogio. Isso dá um gás para ela continuar fazendo, para ela procurar se melhorar, e isso ajuda muito na harmonia total do capítulo. O elogio como animador. Que nem eu disse, vai ter gente no capítulo que vai chegar lá de cabeça baixa, triste, e não vai te falar. Por quê? Porque ele não está sentindo a vontade, ele não sabe como comunicar isso. Então, você, como conselheiro, perceba esse ponto de foco dessa dificuldade e vá lá dar esse ânimo que ele precisa. E às vezes, acredite ou não, um simples elogio como, nossa, como é muito bom te ter aqui, ou caramba, como você está preparado hoje para a reunião, como você está bonito, ajuda a autoestima de uma pessoa. O elogio também pode servir como reconstrutor de laços. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem alguma inimizade, alguma coisa, e na própria conversa, num elogio, a gente consegue resolver isso, uma dificuldade que a gente teve com o irmão há muito tempo. Então, mais um exemplo perfeito do exemplo do elogio. O elogio também pode servir como um sentimento de realização. Então, às vezes, as pessoas se sentem realizadas ao receber um elogio e produzem ainda mais do que já fazem. Então, você tem uma pessoa que trabalha muito bem e que, se ela for elogiada, com certeza ela já está acostumada com esse elogio, ela vai continuar desenvolvendo muito mais. E muitas pessoas se sentem realizadas com isso, de fato. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a praticar não só em capítulo, principalmente nesse quesito da realização. Às vezes, em casa, você dando elogio, você pode aumentar muita gente. E por fim, o elogio como um desafio. Mas um desafio para quem? Ora, um desafio para você. Quantas vezes você já elogiou alguém hoje? Pense nisso. É muito difícil a gente criar esse hábito de elogiar. Então, esse elogio como desafio, a gente coloca, na verdade, um desafio para você. Para que você consiga sair da aula hoje e ainda dar um elogio para alguém que seja na sua casa, para algum irmão que você admira muito. E por fim, a gente encerra mais um módulo, né, falando um pouquinho sobre essa arte da liderança e principalmente sobre a arte de elogiar e de ter uma eficiência maior no nosso capítulo. Nos vemos nos próximos módulos.